Funções pré-definidas. Função soma. A função irá somar todos os valores que se encontram no endereço de A1 até o endereço D3. Os dois pontos indicam até, ou seja, some de A1 até A8. A fórmula será sempre a mesma, só mudará os devidos endereços dos valores que você deseja somar. Como, por exemplo, a função soma, ela vai de A1 até, dois pontos, D3. Então, ela começa aqui, o intervalo de células, e fecha aqui, na D3, formando uma soma entre todos esses elementos. Função máximo mostra o maior valor de uma faixa de células. No exemplo abaixo, nós temos uma informação de idade e a gente quer saber qual é a maior idade. Então, a gente usa aqui a função máximo, começando de A2 até A5, formando este intervalo de células. Neste exemplo, ele vai identificar 30, o maior número. Função mínimo mostra o valor mínimo de uma faixa de células. No exemplo, temos aqui alguns números e queremos saber qual é o menor número. Então, utilizamos aqui igual mínimo de A2 até A5. Então, nosso intervalo de células começa aqui e termina aqui. Então, temos o mínimo, neste exemplo, é 15. Função média. Calcula a média de uma faixa de valores. Queremos calcular a média entre esses 4 números. Então, digitamos média de A2 até A5. Começando no A2 e até A5. Lembrando que as funções precisam colocar os acentos para que o Excel reconheça elas. Função hoje. Essa fórmula insere a data automaticamente em uma planilha. Veja o exemplo. Hoje. Essa função não usa argumentos, ela não tem nada aqui dentro. Não tem nenhum argumento. Um detalhe importante é que datas são, na verdade, números decimais. O Excel assume como número 1 a data de 1º de janeiro de 1900. Subtração de datas. É bem simples. Basta digitar as datas nas células desejadas e depois subtrair a mais recente da mais velha. Veja o exemplo. Data inicial, 10 de fevereiro de 2001. A data final, 15 de outubro de 2002. Então, para saber quantos dias tem de diferença entre essas datas, basta realizar um cálculo de subtração simples. Célula B2 menos célula B1. Aqui são outras funções. Raiz indica raiz quadrada. Neste exemplo, raiz quadrada de 16. Aqui podemos utilizar uma célula, como por exemplo A1. Essa função irá retornar o 4, o valor 4. Potência. Potência ela precisa de 2 argumentos. Cada argumento é dividido por um ponto e vírgula. Neste caso de potência, é 5 elevado ao quadrado. Então, temos o retorno de 25. Aqui também poderíamos usar células, como por exemplo A2, ponto e vírgula, A3, por exemplo. Arredondamento. Essa função arredonda um número decimal. No exemplo, o número decimal a ser arredondado é 12,236. No segundo argumento da função, ele espera o número de casas que você deseja arredondar.
No caso da função arred, ele está arredondando uma casa, então não tem perca de valor. Essa função retornará 12,2, exatamente uma casa decimal. Em seguida, temos a função arredondar para baixo, que executa a mesma coisa do que a função de arredondamento, porém, ela arredonda o número para baixo, conforme o número do parâmetro que passamos aqui. Nesse caso, 15,236 será arredondado para duas casas decimais. Esse número tem 3 casas decimais. Então, se ele vai arredondar para baixo, ele vai simplesmente zerar a terceira casa. Ele vai eliminar o 6 e abaixar para 230. No caso, 23. Arredondar para cima, ele vai fazer a mesma coisa, porém vai arredondar o número para cima. No exemplo, temos 15,234, duas casas decimais, e o resultado é 15,24. Por quê? Aqui no exemplo é 23, ele pegou esse 4 e arredondou para cima. E aí, então, aqui ficaria um 0, que é o próximo número depois do 23. Vamos a alguns exemplos. Função maior, máximo, né? Igual, acento máximo, eu vou abrir parênteses e vou selecionar o intervalo que eu preciso. Neste caso, de A2 até A5. E vou fechar o parênteses. Então, ele me devolve o máximo, o maior número disponível nesse conjunto de dados. Menor, igual, mínimo, mesma coisa. O intervalo de dados é de A2 a A5. O menor é o 8. Média, igual, média. Seleciono o intervalo. Então, temos a média entre esses números. Data de hoje, podemos usar igual, hoje, abre e fecha, porque não tem parênteses, não tem parâmetro entre os parênteses, não vai nenhum argumento nessa função. E ele me retorna a data que eu estou gravando esse vídeo. Temos aqui também a função agora, que retorna a data com o horário. Também essa função não tem argumento. Então, percebam que eu estou gravando às 11h25 esse vídeo. Data de ontem. A data de ontem eu posso fazer uma subtração de datas. Como, por exemplo, eu posso usar o hoje, abre e fecha, parênteses, menos 1. Então, eu tenho aqui 25/9/2021. A subtração de datas é simples. Você abre a função, digita a data que você quer tirar da mais nova. Faz uma operação de subtração. Então, agora eu sei que tem um dia de diferença. Se eu alterar essa data aqui para 500, ele me retorna a diferença em dias. 500 dias. Raiz quadrada igual raiz, abre parênteses, raiz quadrada de 9, essa é a fórmula 3. Potência igual potência a potência espera 2 argumentos, o número, e a base, no caso 5, ponto e vírgula, 2. Arredondamento, eu vou arredondar um número, arred, mesma coisa. Essa potência ela espera 2 argumentos, que é o número que eu vou arredondar, no caso é a célula E4.
ponto e vírgula para separar os argumentos, e o número de casas decimais que eu quero arredondar. 2 casas decimais eu vou escolher nesse exemplo. Então ele me retorna um número arredondado. Arredondar para baixo é a mesma coisa, só que agora ele vai arredondar o número para baixo. Eu vou escolher aqui uma casa decimal, então ele vai abaixar para mim para 2. Arredondamento para baixo, mesma coisa. Eu vou escolher a função arredondamento para baixo. O número é a casa, o número é a célula E5. O número de casas decimais que eu vou escolher, 2. Fecho parênteses. Então ele abaixa para mim, retirando o 0, transformando o 1 em 0. E arredondamento para cima, mesma coisa. Arredondamento para cima, o nome da função. Eu vou escolher aqui a E6, ponto e vírgula, para ir para o segundo argumento. Eu vou colocar aqui 2 também, 2 casas decimais. Repare que agora ele arredondou para cima, então no caso ele virou 23,3.